Ninguém avisou que a morte às vezes vinha com um cheiro estranho, não o cheiro esperado das flores ou do talco, mas um odor avesso, químico, quase medicinal, que parecia não pertencer àquele corpo quieto. Foi a curandeira do interior quem percebeu primeiro. Ela caminhou devagar entre as cadeiras, as mãos calejadas segurando o leque, os olhos acostumados a ler o corpo e a casa das pessoas. Parou diante do caixão, inclinou-se como se fosse apenas cumprimentar, e o rosto lhe mudou. Era um franzir mínimo, quase mecânico, mas o suficiente para chamar a atenção. Alguém sussurrou. Outro convidado se acomodou, sem entender. Lá fora, a cidade batia suas rotinas de sempre, o comércio fechando as portas, a igreja tocando o sino ao longe. E dentro daquele salão, o tempo pareceu esticar, pendurado à espera de um gesto que ninguém sabia fazer. Tago estava sentado 3 filas atrás, as mãos encolhidas no casaco, os olhos secos demais para chorar. O corpo da mãe no caixão tinha a serenidade que a morte às vezes empresta, mas havia algo forçado na dobra do lençol, uma posição errada dos dedos, como se alguém tivesse remendado uma cena e deixado fios soltos. Tago lembrava-se, como quem arma uma casa na cabeça, de tudo que o trouxera até ali. A demissão, o orgulho ferido, a recusa de pedir socorro, o telefone dos pais que sempre tocou como promessa de porto seguro. Lembrava-se da promessa também, uma promessa que, no começo, pareceria um gesto de amor, depois um peso que mudaria a vida de todos. Os primeiros sinais vinham de coisas pequenas, quase banais. O copo de café da manhã desaparecido da mesa, o riso contido de Amanda ao atender o telefone, a entrega de um envelope com documentos que Tago não teve coragem de abrir no início. Antes de tudo aquilo, havia as alianças de madeira. 2 argolas trabalhadas nas mãos de Renata, sua amiga escultora, que Tago e Amanda usavam como promessa simples, feita na pressa de um desejo. Renata fizera aquelas alianças com pedaços de ipê que sobraram de uma obra. Eram rústicas, amadas, cheias de fendas pequenas que guardavam memórias. Para Tago, aquelas alianças significavam um pacto entre 2 que passavam por dificuldades. Para Amanda, naquele momento inicial, pareciam um símbolo que poderia ser domesticado. A demissão veio em uma sexta-feira cinzenta. Tago foi chamado para a sala do diretor, ouviu palavras baixas e burocráticas sobre cortes, performance e reestruturação e saiu como quem sapateia num jiló, amargo, sem gosto. Voltou para casa com a cabeça cheia de explicações que não rolavam, e a conversa com Amanda foi mais breve do que devia. 2 rostos, 2 mesas, contas espalhadas como um mapa de guerra. Amanda, sempre prática, falou sobre possibilidades, sobre um mercado que poderia suprir a lacuna, sobre cortar o que fosse preciso. Tago guardou o orgulho. Preferiu aceitar o convite dos pais na cidade vizinha do que admitir que não dava conta. O telefonema dos pais veio num sábado à tarde. A voz de Tainá, firme e tranquila, como se dissesse que já sabia o peso que ele carregava. Antônio propôs o que parecia uma solução generosa. Venha ficar aqui com a gente por um tempo. Temos espaço e você pode ajudar na loja. Não é nada definitivo. Para Tago, aceitar significou renunciar a uma autonomia que lhe custara anos. Para Amanda, foi um alívio prático. A mudança prometeu não só abrigo, mas uma saída para as contas que acumulavam silêncio entre eles. A casa dos pais tinha cheiro de lençóis antigos e café coado com panela de barro. No primeiro mês, tudo foi um bálsamo. Noite sem som de notificações de cobrança, o barulho da televisão velha que, de alguma forma, parecia companhia. Antônio mostrava a Tago papéis da empresa da família com a naturalidade de quem tem planta de casa. Um livro-caixa bem cuidado, uma pousada modesta com clientela fiel, um terreno alavancável. Entre as folhas, havia menções a um contrato que poderia transferir parte da administração para Tago se as circunstâncias exigissem. Nada agora, dizia Antônio, só arranjos para o futuro. Era uma promessa, e promessas, como Tago descobriu, podem curar ou contaminar. Amanda adaptou-se rápido. O trabalho novo, um serviço administrativo numa clínica particular, encaixou-se na sua disciplina natural.
Ela era afiada nas planilhas, cortante nas escolhas, e sua postura trouxe uma ordem que antes faltava. Aos olhos de Tago, no começo, aquilo foi força. Depois, tornou-se um gesto que vezes parecia pragmatismo demais. Ela assumiu a rotina de administrar os remédios dos pais, por sugestão de Antônio, que via naquela delegação uma forma de aliviar a família. Amanda o fez com meticulosidade. Gavetas etiquetadas, horários memorizados, uma tabela escrita à mão presa na porta da geladeira. Quem observasse de fora veria um cuidado nobre. Quem vive em casa percebeu uma ordem que não tolerava deslizes. Houve sinais que Tago tentou ignorar. Às vezes, ao voltar do trabalho na loja da família da Madeira, encontrava a mesa posta para dois e um copo limpo no canto que não lhe pertencia. Algumas tardes, Tainá não estava quando Amanda dizia que estivera. Outras noites, Antônio saía para ver a loja e demorava horas. Amanda justificava com pragmatismo, tarefas, visitas de fornecedores, contas a organizar. Tago guardava tudo e tentava colocar sentido. O orgulho, de novo, o impedia de perguntar demais. Ele pensava que todo casal tem seus modos, que as famílias têm seus segredos organizacionais. A sombra que crescia no corredor da casa, porém, tinha outras formas. Olhares entre mãe e filha que Tago não decifrava completamente. A entrega repentina de documentos que, segundo Amanda, tinham de ser assinados se alguma coisa acontecesse. Renata vinha à cidade nos fins de semana. Ainda fazia as alianças de madeira para quem pedisse. Naquela tarde em que Tago a visitou, ela falou do trabalho como quem fala de suas criações preferidas. A madeira guarda o calor da mão que a trabalha. Uma aliança de madeira é um corpo que aceita o tempo. Renata ria com os olhos e entregou-lhes um par polido, as fendas agora suaves como rastro de rio. Amanda colocou a aliança e ajeitou, como se selasse um interesse prático também. Um gesto que Tago aceitou, mas que mais tarde ele pisaria como quem pisa em vidro fino. A crise financeira pressionou em círculos fechados. Um cliente da pousada atrasou o pagamento. Uma reforma necessária apareceu. A pousada exigia alguém que cuidasse das finanças quando Antônio viajasse. Em silêncio, conversas entre os pais aconteciam no final da noite, vozes baixas, e Amanda parecia estar presente em todas as soluções. Havia um documento, impresso e assinado, que Tago encontrou por acaso numa gaveta da sala. Um rascunho de transição de responsabilidades, com cláusulas simples de administração. Amanda afirmou que era apenas um plano por segurança, que nada aconteceria de imediato. Mas planos por segurança têm uma outra face, quando o dinheiro entra em cena. Eles podem ser braço estendido ou faca escondida. A cidade pequena respirava pela vizinhança. A curandeira, Dona Cecília, nome que não lhe fez justiça, porque a cidade a conhecia por a curandeira, mais que pelo batismo, era presença em quase todos os eventos. Tratava desde entorces até conselhos de confissão. Não era dona de dons místicos, era dona de observação longa, de saber onde os remédios moravam nas casas, de conhecer a maneira como uma família escondera um pacote de comprimidos nas meias. Vinha de longe, sabia das manhas da medicina caseira e do uso indevido de calmantes. Era respeitada e sua autoridade vinha de anos de olhar e ouvir. Quando Tago e Amanda chegaram para ficar com os pais, a curandeira esteve ali algumas vezes, oferecendo chás, dizendo verdades amargas com voz dócil. Ela notou coisas, anotações que depois seriam lembradas com precisão quase cirúrgica. Os rumores sobre a cidade correm como lenha em beira de fogueira. Uma mão que rosna, um cambalacho que passa de mesa em mesa, uma discussão de madrugada. Houve uma noite, porém, que marcou a sequência e fez a cidade prender o fôlego. Não foi uma onda, nem uma brisa, foi um sopro violento que entrou pela porta. Era quase meia-noite quando ouviram os batimentos, um som estourando a tranquilidade como se alguém quisesse invadir os pulmões da casa. Um carro acelerando do lado de fora. Gritos. Amanda saiu primeiro, correndo, e Tago seguiu. Luzes, portas arrombadas, a cozinha virada como se tivesse sido vasculhada por mãos pressurosas. Eles se viram cercados por vozes que não conheciam. Homens de capuz empurraram e empalideceram a noite. O que aconteceu ali, nos detalhes que ficaram depois, era confuso. Tago foi deslocado, empurrado, viu Amanda ser agarrada e arrastada.
Não para longe, mas para uma sala ao lado, onde a situação ganhou contornos de sequestro improvisado. Os homens queriam dinheiro, forçavam os pais a abrir cofres imaginários. Queriam telefones, forçavam a clínica humana da casa. A polícia chegou só depois, o tempo da cidade ser demais lento. Amanda foi encontrada depois, horas de silêncio e sirene. Estava viva, com um corte que não mostrava a profundidade do horror, ainda trêmula, com marcas que o corpo doerá lembrar por muito tempo. Os pais, porém, tiveram que ser socorridos. Antônio apresentava confusão. Tainá, no hospital, ficou sob observação, entre vozes brancas e o ruído mecânico das máquinas. Eles haviam sido dopados, sedativos de ação forte que impediam reação. E a explicação primária era que os invasores poderiam ter buscado controlar a situação com algo forte e rápido. A polícia falou em substância potente administrada de modo a imobilizar, não a matar. Era plausível, agressões pequenas, drogas, pânico. No hospital, Tago sentiu a culpa como um peso que não cabia no peito. Amanda repetia um estou bem, em ciclos curtos, e o olhar dela passava por algo que Tago não conseguia ler, uma mistura de alívio e rigidez. Havia marcas nas mãos de Amanda, sinais de luta, e a polícia, diligente, escolheu, por um tempo, traçar a linha do crime comum. Ladrões desesperados, caos. Testes foram pedidos, amostras recolhidas, vozes técnicas fizeram os corredores parecerem basilares de certeza. Tainá, no entanto, não resistiu. Um corpo que não voltou a si depois do choque da violência, respirou até um ponto e parou. Morreram as coisas drásticas, a mãe que segurara a família por anos, as piadas antigas na mesa do café, o cuidado que sempre existira entre amas e filhos. Antônio, por outro lado, despertou, fraco, com olhos que procuravam um norte. Pediu por Tago com lamúria, perguntou onde estava a mulher. Tago segurou-lhe a mão e sentiu o tremor do homem que perdera metade de suas certezas. O luto instalou-se em ondas. O hospital deu lugar ao velório, o velório deu lugar ao cortejo de gente que olhava com pena e curiosidade. A polícia fez seus papéis, a perícia coletou amostras, e a cidade começou a sussurrar hipóteses. Nos dias entre o hospital e o enterro, a casa dos pais ficou vazia de risos. A família ajeitou o caixão com todos os ritos que se esperam. As alianças de madeira foram colocadas nas mãos da mãe, como se quisessem selar um pacto de ternura que a morte apertava ainda mais. Tago observava tudo como se dissesse as falas erradas num palco. Ele sabia que algo ali lhe fugia, uma orquestra de detalhes que não se juntavam e que, no entanto, talvez não quisessem se juntar. A sensação de que havia uma linha invisível, uma mão por trás das cortinas, foi crescendo como uma sombra. A curandeira apareceu no velório com o mesmo lenço que usava nas feiras e caminhou entre as pessoas como quem colhe talos de sensações. Não era figura estranha à casa. Conhecia os vizinhos, cochichava com a tia, fez comentários discretos sobre a cor do vestido da falecida e sobre o brilho das alianças de madeira. Quando chegou perto do caixão, inclinou-se. Aquele gesto, simples, virou um sinal. O rosto dela não se contorceu por superstição. As rugas fecharam-se e ela cheirou, sem acanhamento, o lençol que envolvia Tainá. O cheiro era de fato errado. Não o perfume discreto que a família sempre usara, mas algo limpo e químico, um odor que lembrava o álcool medicinal misturado com um traço de anestésico. A curandeira conhecia esse cheiro. O mundo das pessoas idosas era frequentemente povoado por remédios e calmantes, e ela sabia onde os sedativos aparecem e como deixam traço. Não era sua função provar nada, mas ela tinha olhos. Viu também, num pequeno vinco do corpo, uma fenda no vestido junto ao pulso, como se alguém tivesse tocado ali por via de uma seringa. Era sutil e poderia ser nada, mas a curandeira estava certa. Aquele nada não parecia encaixar com a narrativa da violência externa. Ela tocou a mão discretamente, como quem devolve um objeto a quem o perdeu, e o lenço raspou numa dobra do vestido. Algo brilhou. Um frasquinho transparente, não maior do que uma unha, encaixado na dobra do tecido, como se alguém o tivesse escondido às pressas. Não era suficiente para acusar, não era laço da verdade, mas era um ponto que acendia a dúvida. A curandeira chamou uma sobrancelha, baixou a voz. Tem cheiro de remédio aqui.
disse, sem alarde, apenas com a autoridade de quem viveu anos vendo como remédios andam mal colocados nas casas. Ninguém ali esperava que uma observação de Dona Cecília pudesse inverter a ordem de uma cerimônia preparada para ser despedida. Mas palavras caem e ecos se formam. Um murmúrio percorreu o salão. Tago, que até então fizera questão de estar em silêncio, sentiu algo se romper por dentro. A memória das tardes em que Amanda ajeitava prazos e remédios veio à tona com uma violência concentrada. Ele reparou pela primeira vez com clareza na maneira como sua esposa segurava os comprimidos, na tontura que às vezes dizia ter após visitar a clínica, detalhes pequenos, descartáveis, que agora ardiam como brasas. A polícia, que ainda rodava por ali como uma sombra protocolar, aproximou-se em seguida. Peritos fizeram perguntas que pareciam scripts de filme. Quem teve acesso à casa, quem manipulou os medicamentos, quem poderia ter motivos. Amanda permaneceu ao lado do corpo, o rosto branco, mas as mãos firmes. Em público, mantinha o controle. Em privado, algo poderia ser diferente, pensou Tago, observando as pequenas veias na mão dela. A curandeira não se declarou perita, nunca foi. A função dela naquela tarde foi simples, apontar ao filho que o cenário não fechava. E isso foi suficiente. As palavras dela foram como um estalo de arame quebrando. Não cheira a casa que perdeu a dona por acaso. Não havia melodrama nas suas frases, apenas a objetividade possivelmente cruel de quem já vira a morte de todas as maneiras. O que se instalou no salão foi uma tensão distinta, a possibilidade de que a morte da mãe não fora só fruto daqueles invasores brutais, e que outra mão, talvez mais perto, tivesse participação. Não havia provas, apenas indícias. Não havia culpados, apenas suspeitas que começavam a criar rostos. Tago levantou-se como se uma decisão o puxasse de dentro para fora. O calor das cadeiras frias deu lugar ao gelo de quem precisa perguntar, confrontar, entender. Ele caminhou até o caixão e quando a curandeira lhe mostrou o pequeno frasco, a sua mão fechou-se sem pensar. A sala inteira percebeu o movimento, e pessoas olharam umas para as outras, como se o silêncio entre elas explicasse mais do que as palavras. Nesse ponto, entre o cheiro e o vidro minúsculo, algo mudou. Não era ainda a explosão de culpa ou acusação pública, era apenas o estalo que faz a casa inteira ouvir que um azulejo caiu. Antônio, que havia estado quieto ao fundo, levantou-se com esforço, os olhos luzindo de confusão e dor. Os paramédicos, que estavam ali por costume, aproximaram-se para suportar o homem. Ele olhava para Amanda, olhava para o caixão. Suas mãos procuravam algo tangível, talvez para firmar-se em uma certeza que já não existia. Tago sentiu as pernas perderem a firmeza. Todas as noites em que deixou de perguntar onde esteve a sua esposa, agora vinham cruas na memória. Ele poderia ter percebido antes, ou poderia ser a pressa de aceitar a ordem que o matou por dentro. A curandeira, mantendo-se firme, olhou Tago nos olhos como quem entrega uma vela. Olhe bem, rapaz, não é só o corpo que mostra, é o que sobra no corpo que conta. A frase era dura e reverberou. Houve um sussurro, alguém pediu calma, outro lembrou que a polícia cuidaria. Mas a surpresa já não era reversível. As pessoas que antes vinham prestar solidariedade agora observavam com um gesto que misturava curiosidade e julgamento. Tago sentiu na garganta um gosto metálico. A realidade de que talvez o lar que o recebera como espectador tornava-se agora palco de suspeita. Ele não sabia que caminho esse palco tomaria. Sabia apenas que algo dentro dele se endireitava, pronto para exigir respostas. A curandeira encostou a palma da mão na testa de Tago, um gesto de amparo simples, e murmurou apenas: "Não deixe que enterrem as dúvidas junto com ela." Era quase um conselho e quase uma oração. Naquele momento, ele tomou-a como bússola. As pessoas começaram a se afastar, murmurando sobre como a vida pode virar novela. Amanda, no centro, parecia encolher-se e crescer ao mesmo tempo. Havia algo em seu rosto que agora ninguém sabia decifrar, firmeza que se travestia em fragilidade. Tago olhou para ela e a distância entre ambos era uma linha tênue de aço. Perguntas acumulavam-se. Ele sabia que, para ficar quieto, teria de aceitar que uma mão invisível o havia empurrado para longe.
para agir, teria que aceitar que talvez quem mais perto estava de todos os segredos, a pessoa que distribuía remédios e assinava papéis, pudesse ter mais do que cuidado em suas atitudes. Do lado de fora, o sol pousava lento sobre a cidade pequena. A curandeira ajeitou o lenço e caminhou para fora, deixando no ar o cheiro residual do que tinha encontrado. Para muitos, era só mais um dia triste. Para Tago, era uma bifurcação. Ele saiu do velório com os olhos secos, a cabeça cheia de perguntas que não tinha coragem de formular em voz alta. Sabia que uma vez que se mexe em certos fios, algo mais se revela. E sabia também que não poderia ser o único a carregar essa investigação, não na cabeça, não na alma. Antes de continuar, fica comigo até o fim para ver o que a curandeira encontrou no caixão. A história promete mais do que luto, promete verdades que se escondem entre remendos de lençóis e alianças de madeira. Naquela noite, Tago não dormiu. Passou horas revendo conversas, memórias, as pequenas discordâncias que sempre parecem justificáveis até que o peso das consequências as revela. Havia recibos que não compreendia completamente, horários que Amanda não explicou, deslocamentos de Antônio que pareciam não corresponder ao que lembrava. Cada pedaço se tornava uma peça de quebra-cabeça, menos por coerência do que por acumulação. Uma mesa posta, um comprimido fora do lugar, um rastro de perfume barato que Amanda usava quando queria disfarçar a fadiga, um frasco minúsculo que a curandeira achara. Na madrugada, sem saber ainda o que faria com as suspeitas, Tago foi até a cozinha da casa dos pais. Revirou gavetas com uma pressa contida, mais por necessidade de ação que por esperança. Achou, entre um bloco de notas e outra, um envelope com papéis assinados, uma minuta de sessão de administração, uma procuração simples, com cláusulas que poderiam, no momento certo, transferir poder. Havia também receitas médicas e uma ficha de atendimentos que listavam doses e horários, pedaços de uma vida administrada em tabelas. Havia nomes de remédios que ele não conhecia bem, e a lembrança pungente de Amanda mexendo na gaveta de medicamentos como quem navega um mapa com linhas marcadas. Quando a manhã veio, trouxe consigo a presença da polícia, que, oficialmente, começava a considerar outras hipóteses. A curandeira voltou à casa, desta vez com a postura de quem traz não só opinião, mas um instrumento de provocação. Ela ficou ao lado de Tago enquanto os peritos recolhiam amostras, e sua presença foi para ele um consolo inesperado, não de explicações, mas de companhia, alguém que não julgava antes de ouvir os detalhes. E ouvir, naquele clima, já era uma dádiva. O que se instalava ali era mais do que uma investigação, era a sensação de que as paredes de uma família, antes sólidas com pequenos ritos, começavam a revelar frestas. A vida, que por vezes se mostra generosa, também pode ser um terreno onde a ambição cresce silenciosa, como erva daninha. Tago viu-se dividido entre o desejo de proteger a memória da mãe e a necessidade de buscar a verdade. A linha entre ambos tornava-se cada vez mais tênue. Talvez, pensou, necessária para que o corpo de sua mãe não vire apenas um objeto de conforto passivo, mas um catalisador de justiça. Quando as investigações deram os primeiros passos claros, coletas de material, questionamentos a quem tiver acesso à casa, Tago percebeu que a sua vida mudara de curso. Não era mais só a dor que ocupava o espaço, era um trabalho de juntar fragmentos, de não permitir que as dúvidas fossem enterradas junto com o corpo. A curandeira, que continuava a frequentar a casa, oferecia chá e observações. Fez um comentário simples numa tarde. Quem cuida de remédio, às vezes cuida também de mostrar quem é. A frase ficou ecoando. Havia ainda a presença de Amanda em todas as conversas, sempre nos limites do que se podia admitir em voz alta. Ela mantinha silêncio sobre detalhes que poderiam ser cruciais. Pequenas compras, alguns encontros com fornecedores e o tempo exato em que esteve em casa na noite do ataque. A polícia arquivou temporariamente as hipóteses mais óbvias e deixou em aberto a investigação de um possível crime mais íntimo. A comunidade começou a olhar diferente. Amigos que antes vinham para o futebol agora pareciam medir passos ao passar pela casa. Tago, sozinho com seus pensamentos, revisitou a história das alianças de madeira.
Renata, em seu ateliê, recebeu-o numa tarde de chuva e falou do símbolo mais antigo que ela oferecera. Estas alianças são feitas para quem quer ser lembrado sem brilho de metal. A madeira tem memória. Tago sorriu, ao mesmo tempo que sentiu o vazio que cresce quando a memória se choca contra o presente. Promessas, pensou ele, podem ser tanto proteção quanto armadilha. No fim da parte da manhã seguinte ao velório, quando as primeiras análises preliminares começaram a rodar nos próprios pensamentos da cidade, a curandeira sentou com Tago no alpendre da casa dos pais. O ar estava pesado e o sol fazia desenhos nos vasos de gerânios. Ela não ofereceu certezas, só palavras simples. Mantenha os olhos abertos, pergunte sem medo. Às vezes, a verdade é só coragem de estranhar o que nos é familiar. Era a voz de quem viu muitas vidas atravessarem rastros de remédios e ressentimentos, e sabia que a verdade não costuma vir em bandeja de prata. Quando Tago voltou ao caixão pela terceira vez, a cidade estava diferente. As pessoas falavam mais baixo, olhavam mais tempo. A sensação de que algo era necessário para que as memórias não fossem engolidas pelo conformismo ficou mais forte. E naquele ímpeto, ele decidiu que não deixaria que a dúvida fosse soterrada com a mãe. Segurou a mão que a curandeira lhe ofereceu, sentiu a firmeza dela e percebeu que o gesto servia como autorização para que a vida seguisse uma busca que agora considerava indispensável. A história, até ali, não tinha desfecho. Havia sinais e frascos, noites e documentos, um sequestro que deixou marcas e um velório que expôs fios soltos. A curandeira completara o papel que o título prometera. Ela achara estranho que o casal morresse no mesmo dia e sinalizara com um gesto simples que algo não fechava. Mas de onde vinha a mão que escondia o frasquinho? Quem o colocara ali? Eram perguntas que aguardavam resposta, e a cidade, pequena e curiosa, já começava a formar palpites que, cedo ou tarde, pediriam prova. Tago saiu para a rua com a sensação de que o mundo de repente exigia dela mais do que luto. Havia algo a ser desvendado, e a desobediência de enterrar as dúvidas com a mãe seria o primeiro passo para que a verdade viesse à luz. Ele sabia que o caminho seria áspero. Também sabia que, uma vez iniciado, não havia recuo com tranquilidade. A curandeira havia acendido a fagulha. A pergunta que restava no ar era simples e pesada. Quem teria interesse em enterrar não apenas um corpo, mas uma verdade? Os dias que seguiram a descoberta no velório foram como uma corda esticada. Qualquer passo errado faria o nó apertar. A perícia levou o frasquinho, fotografou cada dobra do vestido, examinou o lençol onde a curandeira havia passado o lenço. Amostras foram recolhidas das mãos de Tainá, do tecido junto ao pulso e do interior do caixão. A notícia correu pela cidade com a velocidade que só os rincões têm. Um rumor que vira certeza em restaurantes, bancas e portas de casas. Havia algo naquela morte que cheirava a outra coisa além do luto. A polícia começou a traçar a linha de acesso aos remédios. Quem tinha a chave da caixa? Quem tinha costume de abrir as gavetas? Amanda, por ser que administrava a medicação dos pais, passou naturalmente a ocupar o centro das atenções oficiais e oficiosas. Nos interrogatórios, a equipe foi formal, evitou perguntas emotivas, manteve roteiro. Mas não havia formalidade que impedisse a cidade de olhar diferente para alguém que, até então, fora vista como cuidadora exemplar. Tago acordou 2 horas menos na cama, como se cada minuto de sono fosse roubado por um arquivo de memórias que insistia em reabrir. Andava pela casa dos pais como quem revisita um cenário de palco, tocava a jarra de flores, abria a gaveta dos remédios como se pudesse observar o que realmente havia acontecido. Às vezes via Amanda sentada na varanda, com os olhos no além. Outras vezes surpreendia-a diante das etiquetas dos comprimidos, checando horários com aquela meticulosidade que sempre impressionava. Ele deveria talvez tê-la agradecido por ordem, mas a gratidão virara desconfiança. Quando os primeiros resultados laboratoriais chegaram, o silêncio entre os boletins foi maior do que qualquer frase. A perícia confirmara a substância sedativa de alto poder no frasquinho e no tecido. Não era mero álcool.
Havia traços compatíveis com medicamentos de uso em ambientes hospitalares, um tipo de sedativo que, em dose elevada, provoca depressão respiratória. A notícia, entregue com cautela pelos agentes, adensou a atmosfera. Na cidade, os comentários trocaram a empatia pelo espanto. Nas conversas ao redor da igreja, muita gente murmurava que remédio em lares pequenos deveria cuidar e não matar. A polícia prendeu a rota. Solicitaram registros das aquisições de medicamentos, pediram um inventário da clínica onde Amanda trabalhara e, com a cooperação do estabelecimento, relutante, mas necessária diante do rigor legal, confrontaram os registros com as doses disponíveis. Surgiram lacunas. Foram pedidos pela autoridade competente as câmeras públicas e privadas que pudessem ter captado a movimentação da noite do ataque. Havia uma linha de pesquisa que não se podia deixar crescer sem freio: a coincidência de poder de administração de remédios, motivo financeiro e acesso. Na manhã em que o laudo técnico apontou para material compatível com medicamento de uso médico, Tago viu a cidade como um mapa de olhos que o fitavam. Ele percebeu com uma clarividência que doía que a verdade poderia ser um espelho quebrado. Cada estilhaço mostraria uma narração diferente. Precisava juntar peças. Não só confiar na perícia. Precisava de algo que o vinculasse à própria vida com os pais. Vasculhou os papéis deixados por Antônio, revisou extratos, encontrou anotações do pai com horários de pagamento, um pequeno registro onde o nome transferência aparecera rabiscado. Havia também mensagens antigas entre Antônio e Amanda, simples recados sobre a loja e algumas novas, já com termos que indicavam urgência. Tago guardou tudo. Amanda foi chamada a depor mais de uma vez. Nos primeiros contatos com os investigadores, manteve uma tranquilidade que parecia praticada. Respondia com precisão, demonstrava conhecimento técnico sobre medicações e dizia não saber explicar o frasquinho. Alegava que no tumulto do sequestro, a casa fora mexida, que invasores possivelmente poderiam ter deixado resquícios. A ideia soou em princípio descabida, porque alguém que roubara também deixaria um frasquinho de sedativo. E a polícia anotou com cautela. Havia, contudo, peças que não se encaixavam tão facilmente nos álibis. Uma testemunha, uma das vizinhas que ajudara a socorrer Amanda na noite do incidente, relatou pequenos detalhes que, somados, criaram um quadro. Amanda, nas horas anteriores ao sequestro, fora vista saindo de casa com uma sacola discreta. Entrou e saiu em poucos minutos, voltou com as mãos aparentemente vazias. Para muita gente, isso poderia ser nada, mas quando a desconfiança habita uma cidade, o nada vira suspeita. A curandeira, que permanecera fiel na presença e nos chás, contou aos investigadores sobre o frasco no caixão, sobre o cheiro que a movera e sobre a sensação de que, em casas pequenas, remédios circulam como moedas. Parece pouco, mas tem força. Enquanto a investigação se aprofundava, a relação de Tago com Amanda transformou-se numa cena de pareciação. Ele tentava, em vão, encontrar a mulher que conhecera nas janelas da sua memória. Cada gesto seu agora tinha uma camada oculta. Em alguns instantes, ela parecia preocupada de verdade, noutras, calculista e contida, como se estivesse lendo um roteiro só seu. Havia os momentos de silêncio, ela olhando fotos antigas sem falar, apertando as alianças de madeira nas mãos. Uma vez, Tago a surpreendeu remendando o cordão de uma das alianças, gesto tão íntimo e tão deslocado que não conseguiu decifrar. A ambivalência era uma agulha que o atravessava. O enterro foi marcado algumas semanas depois, com a cidade mais dividida. Houve pedidos para que o ato fosse simples e sem alarde, mas o povo gosta de cerimônia e drama, e o cortejo reuniu mais gente do que o costume. Membros da comunidade compareceram, muitos apenas por respeito. Outros, movidos pela curiosidade, quiseram ver até que ponto a família suportaria o choque. A igreja ficou cheia. Havia flores demais e olhares que pesavam o ambiente. O caixão, coberto por um tecido claro, tinha as alianças de madeira repousando nas mãos da mãe, posicionadas como quem sela um pacto para além da morte. A curandeira esteve presente, clara, discreta, sentando-se no banco mais próximo ao altar, como se sua obrigação fosse observar e dar testemunho. Não falava alto, mas sua presença dizia muito. Era um selo comunitário, o selo de quem conhece as casas do povo. Quando a cerimônia começou, a cidade segurou o fôlego.
O padre falou sobre a transitoriedade da vida. As músicas marcaram passos. Havia uma expectativa incômoda no ar, como se o próprio tempo tivesse antecipado a cena que iria se desdobrar. No momento em que a família se preparava para acompanhar o caixão até o cemitério, a curandeira aproximou-se novamente do corpo. Fazer aquilo repetidamente não era falta de reverência, era a intenção de garantir que a verdade permanecesse viva. Ela fez o gesto simples de quem já vira muitas coisas: inclinar o rosto, cheirar o tecido e com a ponta do dedo tocar uma dobra no pulso. Desta vez não havia frasquinho à vista, a perícia já o levara, mas havia outro detalhe que escapara à primeira observação: a colocação das alianças de madeira. A curandeira notou um polimento recente nas fendas, um brilho que não fazia sentido para a madeira naturalmente envelhecida. Era como se alguém tivesse passado óleo para que o objeto se destacasse na cena. Chamou a atenção de quem estava mais próximo, num cochicho que rapidamente se transformou em murmúrio. Não é igual ao costume, disse ela, para quem escutasse com atenção. A madeira tinha marca de uso e agora está como nova. Alguém mexeu nelas há pouco. O comentário foi uma rachadura no cenário. A família, em geral, usa esses adereços com a familiaridade do dia a dia. Mudá-los no momento do velório parecia um gesto consciente, de encenação, uma preparação de cena. Para Tago, a observação foi um fio que puxava toda a tapeçaria do que ele começava a perceber. A apresentação do luto, o arranjo de imagens, a necessidade de controlar a narrativa. Os sussurros aumentaram. A polícia, que mantinha-se discreta, aproximou-se com semblante pesado. Tinham a perícia na mão e os laudos que permitiam, com cautela, questionar a versão primária. Um dos investigadores pediu que o cortejo aguardasse por alguns instantes. Queria colher mais depoimentos ali mesmo. A comunidade sacudiu a cabeça em desaprovação. Não é hora, mas havia algo que já transbordara, o sal da suspeita. Promover silêncio num funeral não era apenas uma formalidade, era uma intervenção que muitos acharam ofensiva e alguns começaram a murmurar palavras de defesa para Amanda. Era a divisão da cidade em polos, os que acreditavam na culpa e os que defendiam a inocência, ambos com convicções que nasciam do medo. Antônio, que assistira a tudo da primeira fila, estava mais forte naquele dia. A recuperação lenta dos hospitais havia lhe dado alguma lucidez, e ele viajara de volta para a igreja com um semblante diferente, mas vagamente compenetrado. Ao ouvir o comentário da curandeira sobre as alianças, um brilho estranho passou por seus olhos. Não era apenas reconhecimento. Havia algo mais profundo, uma memória que surgia como uma imagem iluminada no fundo de uma sala escura. Seus dedos tremeram e, por um instinto que parecia guiar uma fala mais antiga que o próprio corpo, pediu para falar. A congregação calou por respeito. Todos conheceram o homem por décadas. Ouvir Antônio era como ouvir o sino da praça. Ele apoiou-se no braço e falou, num esforço que rasgou a atenção coletiva. Eu lembro de ter prometido antes, quando eu ainda abria a loja nas primeiras manhãs, que certas coisas não se fariam escondidas. Prometi honestidade à minha esposa. A voz saiu baixa, mas firme. Quem mexeu nessas alianças? Quem as poliu agora? Quem? Os olhos de Antônio se fixaram em Amanda com uma intensidade que passou como lâmina pelos presentes. Ele procurou as forças para apontar e, com a mão trêmula, fez o gesto. Era um movimento pequeno, amansoado pela fadiga, mas que a empáfia do momento transformou em acusação pública. Foi você, Amanda, disse ele, com um som que parecia sair de dentro de um poço. Você sempre mexeu. Você as trouxe limpas, você as ajeitou. O ar ficou mais pesado. Algumas pessoas se ergueram, outras se encolheram. Amanda, no centro da roda, mudou de cor como se houvesse uma mancha expandindo em seu rosto. Seus olhos buscaram Tago, talvez por uma âncora, e encontrou um homem dividido entre o amor e a dúvida. O som de um choro contido se propagou pela igreja. Houve um segundo de silêncio absoluto, seguido por uma pergunta coletiva. Você fez isso, Amanda? Ela ergueu a cabeça. O mundo inteiro parecia pequeno diante dos seus olhos. Por um instante, a mão que mostrava firmeza vacilou, e as palavras que viriam a seguir soaram ao mesmo tempo como confissão e desenlace. Não foi um monólogo forense, foi uma derrota humana. Sim, disse ela. A palavra saiu curta,
como uma sentença, e o murmúrio explodiu. Eu não queria que ela morresse. Havia um tremor que corria pelo corpo. Foi para o tudo ao mesmo tempo. Eu pensei que se os dois desmaiassem, Antônio acordaria e... Engoliu a própria fala. Sua voz quebrou. Eu queria que ela dormisse. Eu pensei que só o deixaria sonolento, por uns dias. Eu não sabia que ela não voltaria. O confessionário que se seguiu não foi um ato bem roteirizado. Amanda falava em pedaços, atropelando justificativas por medo, tentando reduzir o mundo a uma explicação simples. Contas, pressão, a promessa de um futuro garantido. As palavras eram cortadas por soluços, e por vezes havia no discurso não só culpa, mas também um cálculo que feria. Explicou que trocara a medicação usual por uma dose mais forte de sedativo. Explicou que recebia, pela prática na clínica, amostras que às vezes não constavam nos estoques. Explicou que planejava que os pais ficassem desacordados por alguns dias para, com isso, acelerar a assinatura de alguns documentos que passariam a administrar as contas. Documentos que ela julgava necessários para a sobrevivência do casal e, por extensão, da própria família. A confissão foi lentamente revelando a trama. Não um homicídio planejado com frieza, mas uma tentativa falha de manipulação de uma situação que saiu do controle. Houve um silêncio pesado quando Amanda admitiu que manipulara os remédios. O padre fechou os olhos, as mãos sobre o livro sagrado, e por trás do altar a cidade parecia dividir-se entre espiar e punir. Tago sentiu o chão sumir sob seus pés. A mulher que compartilhara os sonhos de sobrevivência, que lhe segurara as mãos em noites frias, que fizera das alianças de madeira um símbolo contra a deficiência do mundo, ali admitia uma culpa que queimava. A polícia não tardou. Em questão de minutos oficiais, os agentes aproximaram-se. Amanda foi detida ali mesmo, entre as cadeiras, as flores e as velas, sem alarde espetaculoso, com a firmeza do procedimento. A mão de Tago esteve por um segundo na do homem que colocava as algemas, um gesto que não era de aprovação, mas de reconhecimento de que algo quebrou numa família. Ele não gritou, não houve cenas cinematográficas com gritos e insultos. Houve sim a respiração ofegante de uma comunidade que vira, num único ato, o núcleo de sua convivência ser exposto. Depois das algemas, Amanda não resistiu. Havia nos seus olhos um pedido de absolvição que não pediu perdão a ninguém, apenas a uma vida que agora se dissolvia na história. Tago passou por ela num compasso lento. A distância entre o amor e a dor era agora uma estrada que ele caminhava sozinho. Ele não sabia ainda o que faria com o que restava, se perdoaria, se processaria, se afastaria para sempre. Sabia apenas que um abismo se abrira e que dele deveria, em algum momento, emergir. A sequência que veio depois foi feita de formalidades necessárias: inquérito, prisão preventiva, depoimentos. Amanda foi conduzida à delegacia. A imprensa da cidade, não institucional, mas composta por vizinhos curiosos e repórteres locais, tentou arrancar confirmações e palavras que só chegaram por meio de notas oficiais. A cidade, no entanto, não sabia lidar com o fato de que o crime saíra do exterior e morava agora na intimidade. Filas de gente se aproximavam da casa dos pais, deixando flores, bilhetes, objetos que antes tinham sido ícones de afeto. Alguns batiam palmas, outros murmuravam orações. Antônio assistiu ao processo com uma lentidão que era de quem acompanhava a própria vida refazer-se. O fato de sobrevivente dera-lhe vantagens e maldições. Por um lado, podia apontar, por outro, sua memória havia se fragmentado. Havia momentos de lucidez nítidas em que lembrava conversas e rotinas. Havia interlúdios de confusão e dor. Em uma dessas manhãs, sentado no alpendre, ele disse a Tago, com a voz de sempre: "Você tem de pensar no que virá depois. Não posso ser peso. Não quero que nossa história seja apenas ruína." E ali, entre dois homens que já foram pai e filho, uma decisão começou a germinar. O processo teve capítulos que a cidade acompanhou com uma mescla de voyeurismo e necessidade moral. Houveram advogados, termos e documentos que se transformaram em palavras vazias para quem acompanhava mais por emoção do que por compreensão técnica.
Amanda ficou em prisão, aguardando o julgamento. A acusação baseava-se em manipulação de medicamentos, com indícios de dolo e com a confissão pública. A perícia juntou ao inquérito as imagens de câmeras que mostraram Amanda saindo de casa com a sacola, os registros de medicamentos que indicavam retirada de amostra e as anotações da clínica que sugeriam diferença no estoque. Em muitos momentos, as provas foram conjunturais, mas suficientes para construir uma acusação consistente quando acrescidas da confissão. Tago, por sua vez, teve que escolher o próprio caminho. Havia no coração da cidade uma pousada e pequenos terrenos que representavam a segurança que a família poderia ter. Havia também a sombra de culpa que o levou a revisar não só o que eram as contas, mas para que serviam as coisas que ele e a família possuíam. Ele poderia permanecer no negócio e cuidar das estruturas como se fosse um comandante resistente ao vento. Poderia abandonar tudo e desaparecer. Escolheu um terceiro caminho que nasceu do lugar mais ferido. Decidiu transformar o que restara em algo que honrasse Tainá. Não era tão simples quanto vender ações ou assinar papéis. Era um desdobramento lento que começou por conversas com pessoas da cidade. Renata, a escultora das alianças, foi a primeira a compreender a dimensão simbólica do gesto. Ela ofereceu a Tago uma série de peças que representariam não apenas laços, mas o cuidado com os mais velhos. A madeira guarda calor, disse ela, com a paciência de quem viu gerações passarem. Vamos criar um lugar onde o calor seja mais do que lembrança. A ideia germinou. Uma pequena casa de convivência para idosos, um centro onde o cuidado fosse transparente, onde remédios fossem administrados por equipes capacitadas e onde a dignidade substituísse em absoluto a fome de lucro. Tago percebeu que cuidar era uma forma de penitência e também uma chance de redenção. A montagem do projeto foi lenta. Havia a cidade a convencer, o investimento a fazer e, sobretudo, a si mesmo a reencontrar. Ele vendeu parte das cotas que herdara, fechou negociações com cautela e abriu uma entidade que, com o tempo, começou a atrair voluntários. A curandeira, Dona Cecília, foi convidada a colaborar de maneira formal, não como líder mística, mas como conselheira de práticas antigas, uma ponte entre o saber popular e o serviço formal. Aceitou, com o modo simples de quem sabe que a presença vale mais que o título. Renata, por sua vez, começou a fabricar alianças de madeira para os idosos da casa, pequenas peças que lembravam o cuidado e a fragilidade do tempo. A transformação da dor em ação não apagou a sensação de traição. Tago visitava a cela de Amanda uma vez por determinação legal e por necessidade pessoal. Falaram pouco. Ele queria entender por que alguém tão próxima decidira rasgar o contrato tácito de confiança que une família. Amanda, do outro lado do vidro, falava com a sobriedade de quem aceitara que nada se conserta apenas com palavras. Em algumas visitas, ela repetia as mesmas frases: desespero, necessidade, cálculo mal sucedido. Em outras, ficava muda, olhando o vazio. Havia naquele olhar a certeza de ter apagado um rosto que antes fora presente. Não pediu perdão com grande eloquência, pediu desculpas pequenas, que soaram insuficientes. No tribunal, a defesa tentou construir um drama de desespero, Amanda como vítima das circunstâncias, pressionada, sem alternativa. A acusação, por seu turno, apresentou as evidências, o laudo e a confissão como peças que não permitiam a versão de acidente. O julgamento foi lento e cerimonioso. A cidade tornava a acompanhar por reportagens, por conversas nas portas de lojas, e por cada ouvido que escutava havia uma opinião pronta. No fim, a justiça seria cumprida conforme os limites do sistema. O que a comunidade podia oferecer é a possibilidade de reconstrução. Nos meses que se seguiram, a casa de convivência cresceu sem alarde. Não era uma obra monumental, era um espaço repleto de conversas, bancos de madeira, plantas e janelas abertas para o jardim. Tago dirigia o lugar com a seriedade de quem tratava um pedaço da vida dos outros como sagrado. Os idosos que chegaram trouxeram em suas histórias a necessidade de ser vistos. Alguns eram olhos cansados, outros tinham sempre uma palavra pronta.
A curandeira ensinava chás e era uma referência para pequenos cuidados. Renata oferecia oficinas de marcenaria e modelagem de alianças, pequenas peças que se tornaram símbolo do centro, ligação entre quem dá e quem recebe, entre memória e cuidado. O projeto trouxe paz para Tago, mas não curou tudo. Havia dias em que a saudade batia como se fosse uma visita inesperada. Ele caminhava até o túmulo de Tainá, tocava a madeira da aliança colocada sobre a lápide e recordava a voz da mãe. Antônio, por sua vez, passou a visitar o centro com frequência. A relação entre pai e filho reconfigurou-se. Havia distância, havia também um entrelaçamento de feridas. Antônio, que ainda tinha dias de confusão, dava às vezes conselhos de dono de loja. Cuida bem disso, filho, não deixe que se pareça com o que perdemos. E Tago respondia com cuidado, ciente de que a reconstrução se dava passo a passo. O rumo das relações humanas é sempre sinuoso. Alguns vizinhos que defenderam Amanda no começo mudaram de postura. Outros permaneceram com o sentimento que a justiça legal não resolvera tudo. A cidade, porém, caminhou. Houve quem perdoasse e quem guardasse ressentimentos. No centro, Tago encontrou um tipo de redenção que não era petição de absolvição. Era trabalho honesto com feridas expostas. Num certo fim de tarde, quando o centro havia se tornado um lugar de encaixe para amigos de infância e vizinhos, um grupo de idosos reuniu-se no pátio para uma oficina de Renata. As alianças de madeira, agora polidas pelo uso e pelo carinho, passavam de mão em mão, cada uma um símbolo renovado. A curandeira servia chá e contava histórias simples, as mesmas que relembravam os princípios de uma vida: cuidado, honestidade, a coragem de olhar nos olhos. Tago olhava a cena e sentia que por entre as ruínas de sua história havia começado a brotar um espaço de cuidado, que talvez fosse, ele pensou, o antídoto para a violência que o assolara. No primeiro aniversário da morte de Tainá, organizaram uma pequena celebração no centro. Ninguém ali queria ostentar a dor, mas desejavam lembrar a mulher que, ao menos para muitos, representava cuidado. Havia música baixa, conversas sussurradas e, no final, a colocação simbólica de uma nova aliança de madeira na placa do memorial. Tago, com as mãos firmes e trêmulas ao mesmo tempo, deixou o símbolo sobre a pedra. Não foi oferenda de vingança, nem tentativa de apagar o passado, foi um gesto de preservação. Ali, naquele objeto rústico, cabia o desejo de que a memória de Tainá não fosse usada como moeda por mais ninguém. Amanda, na prisão, seguiu o seu processo. A justiça fez o seu curso. O que restou para Tago foi a responsabilidade de cuidar da herança emocional. Não permitir que a agressão transformasse aquele canto de cidade numa fábula de medo. Ele deu entrevistas poucas vezes, preferiu a ação silenciosa. A presença dele no centro funcionou como selo. Se a família tinha errado, ao menos havia quem pegasse os cacos para montar algo novo. As alianças de madeira, ao longo dos anos, tornaram-se ícones locais. Não por brilho, mas por história. Renata passou a trabalhar em peças para presentear moradores que se dedicavam ao cuidado comunitário. Em cada aliança havia uma pequena fenda, um sinal de que nada é perfeito e que o trabalho de juntar o que se quebrou é contínuo. Houve também dias de confrontos internos. Tago encontrava-se com sentimentos que não se reconciliavam facilmente. Sentia raiva, compaixão, culpa e uma vontade quase física de apagar memórias. Mas com tempo e trabalho, a maré fez-se morna. Ele aprendeu, aos poucos, a nomear a dor sem se deixar congelar por ela. Lidar com os idosos do centro ensinou-o a ouvir histórias que não pediam julgamento, mas sim presença. Ali, ele recuperou um tipo de humanidade que, até então, estivera adormecida. A curandeira continuou a frequentar o centro, não mais como figura marginal, mas como parte do aparato de cuidado. Sua sabedoria intacta encontrou eco naquelas paredes. Quando alguém perguntava o que a movia, ela respondia com simplicidade: "Já vi muitas vidas. O que eu sei é cuidar." E quase sempre o cuidado passa por ver a verdade, mesmo quando ela dói. Sua percepção, a mesma que tivera no velório, havia desencadeado o processo que evitara que uma morte fosse simplesmente aceita como acidente. Alguns anos depois, em uma tarde de vento que percorria o jardim do centro, Tago sentou-se no banco de madeira que Renata construíra. Havia sorrisos e conversas ao redor, pequenos ruídos de panela e o som de passos que não se apressavam.
Ele pensou em tudo o que acontecera, na cerimônia interrompida, no frasquinho escondido, na acusação pública feita por um pai que aprendeu de novo a falar. Pensou também nas consequências imprevisíveis das escolhas humanas. E, com uma certa clareza que só o tempo fornece, compreendeu que a verdade, quando acolhida com coragem, pode redesenhar destinos. Amanda cumpriu parte da pena e depois passou a regime mais brando conforme as leis e as avaliações. A cidade naturalmente reagiu. Alguns a evitaram, outros, menos, achavam que existia uma justiça providencial que se cumprira. O que ninguém negou foi que no fim a dor permaneceria como marca. O que mudou foi a utilização da dor. Tago fizera dela catalisador de cuidado. Ele tinha em suas mãos uma obra que salvava idosos de abandono, oferecera trabalho para Renata e devolvera à curandeira um espaço formal para trocar saberes. A justiça nos tribunais ficara para os homens e mulheres que a conduziam. A vida, nas ruas, era outra instância de reparo. Num crepúsculo de verão, quando o sol pintava de ouro as janelas do centro, Tago entrou no jardim com um saquinho de terra e uma aliança de madeira. Aproximou-se do túmulo de Tainá, tocou a pedra e depositou a madeira como quem sela um compromisso novo. Não havia promessas de milagre, a morte não se desfaria. Havia apenas a decisão de que a lembrança serviria de guia. A curandeira apareceu depois, com o lenço no pescoço, e sentou-se ao lado dele. Não disseram muito. O silêncio entre os dois era uma compreensão antiga e, ao mesmo tempo, renovada. A cidade seguiu sua rotina de sempre, mas com uma diferença. O centro tornou-se uma referência, um exemplo de como um abalo íntimo pode gerar algo que preserve a dignidade. Pessoas do entorno passaram a levar idosos para lá. Voluntários chegaram com vontade de dar tempo. Empresas locais colaboraram discretamente. Não foi redenção completa para Tago. A vida raramente concede um ponto final confortável. Mas foi um caminho que transformou a tragédia em ação concreta. Ao final daquele dia, quando o sol se escondeu e as luminárias acenderam o pátio do centro, Tago olhou para as alianças que Renata oferecera aos primeiros residentes. Cada peça tinha agora uma marca, não de angústia, mas de testemunho. O cheiro tênue de chá vindo da cozinha lembrava a presença da curandeira. E, no canto do jardim, um banco de madeira trazia gravada a frase, simples e áspera: cuidar é lembrar. Havia ali uma lição que resta. A vida exige vigilância. E quando a vigilância se exerce com amor, cria novos lugares para a esperança. Se esta história deixou perguntas sobre confiança, ambição e como conviver com a traição, a resposta que ela oferece não é consoladora nem simplista. Ela é uma ação lenta. Ver, acolher, transformar. Se a curandeira não tivesse notado que cheirava errado, talvez o frasquinho tivesse sido enterrado junto com a mãe. Se Tago tivesse mantido silêncio, a vida do centro talvez não existisse. São escolhas que, muitas vezes, nascem do choque e que depois florescem em cuidado prático. Se você chegou até aqui e esta narrativa mexeu com algo dentro de você, conte nos comentários o que mais chamou sua atenção. A atitude da curandeira, a reação de Tago ou a transformação que ele escolheu. Se quiser ver outras histórias com suspense e desfecho humano, inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais relatos como este possam ser contados. Obrigado por acompanhar até o fim.